Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui. Nessa segunda-feira, dia 2 de março de 2020, trazendo para você o panorama do mercado desse mês, para que você possa ficar por dentro aí dos principais eventos, das principais notícias que estão acontecendo no mundo, poder te ajudar a interpretar melhor o mercado financeiro e quem sabe aí você conseguir planejar melhor os seus investimentos para esse mês que se começa iniciando aí essa semana de operações no mês de março, tá certo? Então vamos lá, pessoal, os assuntos que eu separei aqui para vocês. O primeiro gráfico que eu quero trazer para a gente poder dar uma olhada é justamente o gráfico do Ibovespa. Estamos aqui no período diário. Nós tivemos essa máxima histórica do Ibovespa na região de 120 mil pontos. E aqui está o grande caos que nós tivemos aí na reabertura do índice na semana do Carnaval, depois do feriado de Carnaval. O índice espelhando todo o movimento de queda que nós tivemos no mercado financeiro internacional, principalmente nos índices aí de Wall Street, Nikkei, DAX, alguns índices europeus também caindo bastante. Porém, mesmo nesse caos todo, ainda foi possível a gente identificar um pouquinho de ordem no que aconteceu na semana passada, porque nós tínhamos aqui essa região de suporte, esse ponto de interesse entre 107.300 pontos. O mercado chegou a brigar aqui logo na quarta-feira à tarde, foi um dia bastante volátil, mas o mercado chegou a brigar nos 107.300 pontos, depois desceu bastante e veio para testar na sexta-feira a região entre 101 mil pontos até 100 mil pontos, um ponto interessante, um nível psicológico bastante comentado aí no ano passado, quando a gente teve a bolsa superando os 100 mil pontos, então acabando se tornando aí um ponto de interesse novamente do mercado. Na sexta-feira já despertando interesse dos compradores e hoje na segunda-feira um pregão de forte alta, já com elevações aí na casa de 4,5%. A bolsa despencou, seguindo os índices lá fora, despertando aí interesse dos compradores. A gente tem um cenário estrutural no Brasil de ligeira expectativa. Nós tivemos aí no ano passado a reforma da Previdência, segue na pauta da agenda do Congresso a reforma administrativa e a reforma tributária. Um cenário de juros no Brasil, de juros mais baixos, aí nas mínimas da série histórica, naturalmente tende a despertar interesse dos investidores para a renda variável, buscando rentabilizar melhor o seu capital. Então, a bolsa inserida em todo este cenário, a gente pode ter uma visão de médio a longo prazo ainda positiva. O Brasil, teve uma redução de expectativa de crescimento para 2020, mas ainda é positivo. O Brasil ajustando a sua casa para colocar a economia nos trilhos, voltar a crescer em 2020, 2021, 2022, nos próximos anos. Agora, é claro, com o surto de coronavírus que nós tivemos, era natural que teria essa correção. E agora fica aí o alerta se caso esse surto, se o pior já passou, se caso as bolsas elas pararam de cair. Mas o fato muita gente reclamava que não tinha oportunidades de compra na bolsa, porque as várias ações aí de maior interesse do público estavam altas, estavam em regiões de topo, o que acaba não sendo interessante para o investidor entrar, porque ele busca sempre uma correlação de valor, então comprar boas empresas por preços menores. Estava tudo no topo, não tinha oportunidade. Aí a bolsa cai, corrige bastante, as pessoas continuam reclamando que aí veio a correção, que quebrou muita gente, estourou muita conta, os investidores perderam dinheiro.
mas numa queda dessas, eu mesmo hoje fiz uma lista aqui de rebalanceamento da minha carteira, já identifiquei mais 10 ações que estão em pontos interessantes para poder comprar, fazer novas compras, novos investimentos, e pode ser a grande oportunidade aí de 2020, talvez 2021, essa correção que nós tivemos na Bolsa, para você identificar boas oportunidades de investimento, tá certo? Para a gente finalizar a nossa análise do Ibov, então segue esse ponto de interesse aqui na casa de 107.300. Acima disso, o mercado deve fechar esse gap que continua aberto e segue como um horizonte de longo prazo o teste da máxima histórica, até com viés positivo no médio a longo prazo, a gente pensando em novas máximas para o Ibov. Região de 100 mil pontos se mostrou um suporte muito forte, segurando essa queda do coronavírus que nós tivemos, mas se caso o mercado ainda romper a casa de 100 mil pontos, segue uma outra região importante de suporte em 95.600 para você ficar atento também. Ainda falando de bolsa, agora a gente passa aqui para o Dow Jones para dar uma olhada importante nos mercados em Wall Street. Essa máxima histórica que nós tivemos aqui na região de 29.540, então uma das piores semanas desde do crash financeiro de 2008, nós tivemos uma queda no Dow Jones de 16,5%. Essa queda entre 15% a 18% também foi vista no SP500, no Nasdaq, que são outros índices americanos que acompanham o Dow Jones. Agora, um ponto muito importante, nós tínhamos essa região de suporte entre 25.700, passando pelos 25 mil pontos até 24.600, foi aonde justamente parece ter estancado essa sangria, onde nós tivemos o interesse dos grandes investidores aproveitando essa oportunidade de correção no Dow Jones para fazer novas compras, investindo em boas empresas a preços mais baratos. Nós tivemos um pin-bar gigantesco no fechamento do pregão de sexta-feira, um martelo, e hoje aqui o pregão todo de alta, configurando um gatilho de compra nessa região de suporte, que pode significar uma forte reentrada de compradores no índice. Se caso for confirmado, a gente provavelmente deve ter uma alta para brigar nessa região de 26.700 até 27.400 pontos, e acima dela abre-se espaço para o teste da máxima histórica de 29.540 pontos. Mercado internacional, final do ano passado, a gente teve um viés muito positivo, onde Estados Unidos e China começaram a se entender nas suas conversas a respeito de um acordo da guerra comercial. Nós tivemos aí a assinatura da fase 1 dessa disputa aí comercial entre Estados Unidos e China, e já ficou para o horizonte um acordo para a fase 2. Na virada aí para 2020, nós tivemos, infelizmente, esse surto do coronavírus, que foi um banho de água gelada no mercado internacional, mas a gente pode ter, não se esqueça do radar aí, de definição de acordos para essa guerra comercial, que era o grande driver, né, o que estava no radar dos investidores desde 2018, passando por 2019 também. Mais uma situação muito importante de guerra comercial, parece seguir para um rumo de ajuste, de acerto, o que pode trazer também alento e boas expectativas para o mercado financeiro. Assim como o Ibovespa, eu vejo o Dow Jones despertando o interesse de compradores nessa região muito importante de suporte. A gente pode ver como ao longo de 2019 ela teve uma entrada muito forte de compradores em
3 momentos que foi testada e parece ter sido o fundo do poço do teste do coronavírus. A gente precisa acompanhar os próximos dias, mas se caso tiver a formação de um fundo muito interessante, poderemos ter no Dow Jones uma valorização, considerando até a máxima histórica, de aproximadamente 14%. Fique de olho também no Dow Jones, tá certo? Ainda falando de caos, o petróleo também me chamou muito a atenção. Tivemos ao longo de 2019 o petróleo sendo negociado nessa faixa lateral, um suporte muito importante em 50 dólares e 50 centavos o barril. Veja como o mercado não conseguiu romper para baixo esse nível de suporte, e ao passo que a zona de venda, a nossa resistência, ela se encontrava entre 61 dólares, passando por 63,75 até 66,50. Tivemos esse ponto aqui, foi muito interessante. Primeiro, essa esticada do petróleo dentro da zona de resistência foi quando os Estados Unidos assassinou o general iraniano, que elevou-se aquela tensão no Oriente Médio, onde a gente poderia ter uma disparada dos preços do petróleo. Falava-se na época ainda de uma possível guerra, um possível conflito militar no Oriente Médio, Irã ameaçando atacar a Arábia Saudita, ameaçando atacar Israel. Fato é que a situação ficou elas por elas, foram colocados aí panos quentes. O Irã revidou o ataque, bombardeando lá 2 bases americanas no Iraque. Ficou por isso mesmo, sem maiores conflitos, porque, na minha opinião, se o Irã tentasse uma escalada militar contra os Estados Unidos, seria ainda mais prejudicial. Essa situação se amenizando, nós tivemos um recuo do petróleo. Note como foi importante esse teste de novo na região de 50 dólares e 50 centavos, ameaçou uma subida e aí veio o surto do coronavírus, fazendo os preços do petróleo despencarem. A gente tendo aí a China praticamente em quarentena, outros países asiáticos como Coreia do Sul, Japão. Então, houve uma grande diminuição nos transportes, no serviço de logística. Naturalmente, nós tivemos uma menor procura por petróleo, excesso de produto no mercado com baixa procura, pela lei de oferta e demanda, tende a fazer os preços caírem. Nessa semana, nós temos reunião da OPEP em Viena na quinta e na sexta-feira, com participação da Rússia, a Rússia que não faz parte da OPEP, mas ela é sempre uma convidada para discutir esses assuntos, para fazer um reajuste nessa oferta e demanda de petróleo a nível global. A gente pode ter ainda uma nova rodada de reduções na produção mundial de petróleo para tentar equilibrar os preços. Agora, mesmo com esse caos, a gente tinha uma região muito importante de suporte aqui entre 43,50 até 42,25, e foi onde justamente o mercado veio testar. Após o rompimento de 50 dólares e 50 centavos, o mercado bateu ali certinho nessa zona de suporte e agora começa a subir. Tivemos na sexta-feira fechamento da semana passada um pin bar, a gente pode considerar aí como um martelo, e agora uma forte entrada de compradores na região, fechando aqui acima do pavio. A gente pode ter a configuração de um gatilho por parte dos compradores, uma reentrada aí de investidores no mercado. Muito provavelmente a gente vai ter briga nos 50-50 até o petróleo conseguir romper, e se a OPEP fizer um ajuste na produção para elevar um pouco os preços a níveis internacionais, a gente pode ter o petróleo numa nova esticada, num novo rally de alta, 61, 63, 75 até 66,50, que é a região de resistência mais importante que a gente vê no horizonte de médio prazo, sendo aí o topo de 2019. Claro que esse eventual rally do petróleo também vai depender muito
do controle da propagação do coronavírus, as economias reagindo, os países reagindo, conseguindo controlar o surto, retirando um pouco dessa apreensão dos mercados aí internacionais, tá certo? Nosso próximo ativo agora é o dólar contra o ien japonês. Teve uma movimentação muito parecida com as bolsas. O dólar ien geralmente ele replica o movimento que nós temos das bolsas. Essa arrancada forte, tivemos uma arrancada forte do dólar contra o ien saindo dessa região de 108 baixo, conseguindo romper aí os 110 e vindo para testar o que é esperado, a região de resistência em 112,40. Com o surto de coronavírus, nós tivemos uma queda forte no par, seguindo aí os índices de Wall Street, índices pelo mundo, e agora o dólar ien se aproxima dessa região aqui de suporte em 106,75. Nós tivemos alguns fundos aqui na casa de 108, 107,75, que também despertam a nossa atenção para uma região de suporte, onde a gente pode ter entrada de compradores. Lembrando você que montar uma posição compradora no dólar contra o ien, você vai ganhar no swap, que é a rolagem de juros entre as moedas, então trazendo para você um bônus além do que você pode ganhar no trade. Na sexta-feira nós já tivemos um pin-bar aqui, um martelo invertido, hoje outro martelão invertido fechando acima do pavio. Isso aqui pode ser um gatilho importante de entrada de compradores nessa região próxima do suporte. Se caso for confirmado, a gente pode ter nas próximas semanas um rally de alta vindo buscar resistência ali em 112,40. Abaixo disso, eventualmente o mercado perdendo esse piso aqui em 106,75, fique atento que nós poderemos ter um teste do suporte em 104,45, 104,45, região de mínimas históricas de 2018, mínimas históricas de 2019, uma região também muito importante que pode despertar de novo o interesse dos compradores. Ainda falando de dólar, agora o dólar contra o real brasileiro chegou, né? Chegou nos 4,50, onde há muito se comentava sobre esse número arredondado, que deveria chegar na casa aí de 4,50, até na semana passada, na sexta-feira, na máxima aí durante do pregão, ultrapassou os 4,50, agora começa a segurar. Banco Central do Brasil agindo nessa região para conter um pouco essas elevações da moeda americana frente ao real. Se caso nós tivermos uma correção, preste atenção nesses níveis aqui importantes, entre 4,27, 4,19, 4,11,50, eram regiões de resistência. A partir do momento que houve o rompimento, o mercado chegou ainda a fazer esse topo, depois testou 4,27 funcionando como suporte para essa última perna de alta. Se caso nós tivermos uma correção mais aguda, preste atenção que 4,27 poderá funcionar como suporte, assim como 4,19, 4,11,50 também. Um fundo muito importante, já pensando para o longo prazo, região de 3,96, aí no arredondado de R$ 4,00 o dólar, onde a gente tem um suporte mais importante, essa região segurando no segundo semestre de 2019, despertando com mais interesse a entrada dos compradores. Então o dólar pode muito bem
fazer essa correção e depois seguir suas novas altas. Padrão de dólar agora para 2020, 2021, muito provavelmente a gente considera o dólar até pelos últimos relatórios aí do Boletim Focus, que são divulgados todas as segundas-feiras, impressões aí de casas de análises, de bancos, de corretoras, a gente já lida com dólar para os próximos 2 anos acima de R$4, na casa de 4,10, de 4,15. Difícil a gente ter uma correção, o dólar abaixo desses níveis. Então você já pode se planejar, você que tem negócios aí no exterior, tem investimentos lá fora, tem o seu comércio que compra produtos, a sua indústria que compra matérias-primas, você que vai fazer viagens para fora, já considere esses níveis mais elevados de dólar. É muito difícil aí no horizonte de médio prazo a gente pensar no dólar abaixo de R$4, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no euro-dólar. O euro-dólar chamou muito atenção na semana passada, porque foi um dos poucos ativos que nós tivemos uma valorização. Uma valorização. O euro-dólar chegando para testar essa região aqui importante de suporte entre 1,0875, a gente nota aqui como o mercado teve uma alta importante, depois fazendo esse novo fundo em 1,0775 e chegando agora para testar, como era esperado, essa região de resistência em 1,1240. Uma das justificativas que eu acabei achando, estudando alguns noticiários na semana passada, é que com essa crise recente aí do coronavírus, nós tivemos uma redução da rentabilidade dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos. E declarações do Powell, que é presidente do Fed, e alguns outros membros também do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, eles disseram que a gente pode ter novos cortes dos juros americanos já numa tentativa, numa prevenção, uma antecipação de mercado, para que a economia americana ela não sinta todas as consequências desse surto do coronavírus. Então o Fed já antecipando esse cenário, buscando reduzir os juros, você já continua, pelo menos na teoria, dando impulsos, dando estímulos para o sistema econômico para que ele não sofra muito, não tenha tanta retração. Nesse cenário, títulos americanos de longo prazo rendendo menos, e já entra na pauta do Fed agora, para essa próxima reunião que nós teremos daqui a 2 semanas, a reunião de março, um possível corte dos juros. Então, tivemos uma desvalorização do dólar, que a moeda mais forte no momento para rebater essa desvalorização do dólar poderia ser o euro. Então, os investidores aí num primeiro momento fugindo de mercados arriscados, fugindo de moedas emergentes, migrando para o dólar. E quem fugiu do dólar acabou migrando para o euro, que nesse contexto aí o euro se mostra um pouquinho mais forte que a moeda americana. Essa foi alguma das explicações que eu acabei achando na semana passada, lendo bastante. Mais um movimento que eu esperava que pudesse acontecer, já que o euro-dólar testava essa região de suporte. Agora, eu não esperava que esse movimento pudesse acontecer quando a gente estava passando pelo fim do mundo, com todos os mercados caindo bastante. A gente ter uma subida dessa significativa aí do euro, até agora uma valorização de 3,85%, é bastante para um par que possui uma baixa amplitude, uma pequena oscilação. Tá bem? Agora, para a gente finalizar o panorama do mercado de hoje, eu quero trazer para você o ouro. O ouro, até então, nenhum segredo, uma forte valorização desde o suporte aqui de 1.265, nós tivemos a máxima histórica em 1.689, então subindo, corrigiu, subiu de novo. Ouro
Primeira perna de alta, situação de guerra comercial entre Estados Unidos e China, trazendo essa apreensão para o mercado, despertando o interesse dos investidores para proteger o seu capital, e essa outra arrancada do ouro a partir desse nível de 1557 em função do surto de coronavírus, investidores buscando mais proteção. Agora, nós tivemos uma movimentação muito interessante na sexta-feira, que foi esse candle de baixa, praticamente derrubando a cotação da sua máxima histórica em 1689,5, para o mercado vir testar o 1557, que até então era uma zona de resistência, agora começa a ser testado, a gente precisa ver se pode funcionar como suporte. Também foi uma movimentação diferente que eu vi na semana passada, fui procurar estudar para saber o que tinha acontecido. Então, o repasse que foi feito é que grandes fundos aí de investimento, grandes bancos, tiveram perdas significativas. Lembre-se que na semana passada era a semana de fechamento do mês de março. Então, nos últimos dias de março, nós tivemos as bolsas em todo o mundo despencando. Esses grandes players do mercado tiveram prejuízos significativos aí no mês de março. E para repor essas perdas, eles acabaram realizando, ou seja, vendendo as suas posições em ouro, aproveitando dessa valorização para fazer uma compensação no caixa do mês de março, já que as ações elas haviam se desvalorizado bastante. Então, a ideia, a lógica desses grandes players foi retirar os lucros, embolsar os lucros conquistados aí no mercado de ouro para compensar as perdas ocorridas no mercado de ação. Por isso que a gente teve essa correção forte. E agora para o ouro, a gente precisa ver se caso tiver um alento aí desse surto de coronavírus, diminuindo as preocupações a nível global, a gente pode ter o rompimento de 1557 para o ouro vir buscar esse suporte aqui importante em 1445,5. Abaixo dele nós temos essa outra região de suporte, passando ali de 1375 até 1345. Claro que, vislumbrando esse cenário de queda no ouro, seria uma melhora nas expectativas, uma melhora nas esperanças em relação ao coronavírus. Ou então, continuando essa apreensão, a gente pode ter o ouro vindo testar aqui de novo a sua máxima histórica, 1689,5, aí no caso 1557 funcionando como suporte, trazendo compradores de novo para o mercado, para uma continuidade dessa tendência de alta que a gente vê no ouro, tá certo? Chegando aqui no final do nosso panorama do mercado para esse mês de março, espero ter podido te passar uma visão aí dos principais ativos para que você consiga se situar melhor no mercado, planejar melhor os seus investimentos para o mês de março. E eu quero deixar um convite importante para você. O meu canal no Telegram tem funcionado muito bem. Todos os dias eu passo um conteúdo interessante para o pessoal que está inscrito lá. São análises, artigos, vídeos, operações, notícias aí relevantes. Eu acredito que é um conteúdo que possa te ajudar bastante, te orientar bastante nas suas operações. Então eu quero fazer o convite, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você, é só clicar lá, se inscrever no meu Telegram, é de graça. E hoje um assunto muito importante, nessa segunda-feira, eu postei dois vídeos de análise que me chamaram muito a atenção, do pessoal abordando um pouco o que seria, entre aspas, aí, uma teoria da conspiração sobre o coronavírus, um cenário de causa e consequência, um cenário de manipulação, para a China ganhar nos títulos americanos, o Fed reduzindo os ganhos aí dos títulos americanos, uma situação também de inflação do preço dos alimentos para os chineses, que isso pode ter sido uma jogada
para derrubar o custo das commodities, enfim. São dois vídeos muito interessantes que vai fazer você ver o coronavírus com outros olhos, você pensar fora da caixa, e eu acho que vale muito a pena a gente ter esse tipo de filtro, não aceitar tudo que vem da mídia tradicional, mas também pensar um pouquinho por outros pontos de vista. Então, os vídeos estão publicados lá, só você clicar no link, se inscrever no meu Telegram, poder assistir para ter essa ideia um pouquinho diferente do que pode estar acontecendo com o coronavírus. Tá certo? Grande abraço para você, sucesso, boas operações e até o nosso próximo encontro.